Em primeiro lugar, quero me apresentar. Meu nome ele é um pouco diferente, puxa um pouco para o italiano e para o russo. Eu me chamo Alberto Manuel da Costa, tenho 37 anos e vou passar para vocês um pouco da minha experiência que eu tive com Nossa Senhora na minha volta para a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu nasci ainda em lar católico, mas 2 anos depois do meu nascimento, meus pais se tornaram protestantes. Eles passaram a fazer parte da Congregação Cristã no Brasil, mais conhecida por Igreja do Véu. Então, com o passar do tempo, eles me passaram para meus avós, por parte de pai me criar. E eles, até o momento da morte de ambos, que já faleceram, já foram para o paraíso, eles foram católicos, apostólicos, praticantes. Pessoas que viveram realmente a fé católica. No interior do estado de Goiás, cidade pequenininha, onde eu passei 12 anos da minha vida, tinha missa na igreja só uma vez no mês, mas minha avó estava sempre ali, com o rádio ligado na Rádio Aparecida, de São Paulo, Rádio Aparecida do Norte, acompanhando as missas, as consagrações da Nossa Senhora. E ela teve a felicidade de morrer, de ir para os braços do Pai, firme nessa igreja. Mas eu, ao chegar na minha adolescência, o que aconteceu? Criado em cidade grande, Distrito Federal, né? Tinha mudado. Com 12 anos eu saí de lá da minha cidade, fui para Brasília, comecei a ter contato com tudo que uma metrópole oferece, principalmente para adolescentes. Eu comecei a ter contato com diversões, com pessoas que só ensinam o que não presta, mas graças a Deus, Deus ainda me livrou ainda das drogas. Mas eu cheguei a experimentar, mas Ele me livrou. Mas na Igreja Católica eu não queria saber de nada. Eu ia para a Igreja Católica apenas como social mesmo. Chegava lá, ficava lá no fundo da igreja, mas procurando o quê? Namorada. Eu não ia para prestar atenção na missa, para prestar atenção no que o padre falava na homilia, para participar da mesa eucarística. Ficava ali no fundo. E nisso eu fui crescendo e muitos falavam assim para mim, olha, no catolicismo eles acreditam que Nossa Senhora pode interceder, eles acreditam que Nossa Senhora apareceu, mas eu não acredito. Eu comecei a entrar nessa também, de não acreditar. Não acredito. É tudo historinha inventada. Estava mais ali mesmo para o passatempo. No ano de 1992 eu conheci uma jovem que hoje ela é minha esposa. E o que acontece com um adolescente que chega à juventude e ele não tem Deus no coração? Ele não guarda no seu coração tudo o que aprende na catequese, na primeira Eucaristia, na Crisma, na perseverança, nas homilias da Santa Missa. Porque quem pensa que a catequese termina com a Crisma, ela não termina nunca. Cada Santa Missa que você vai, cada homilia do sacerdote, você aprende um pouquinho mais. Então, o que eu fiz? A mãe da minha esposa não havia permitido, né? O nosso namoro, peguei minha esposa e fugi. Olha só. Fugi, saí de Brasília e fui para Anápolis, interior de Goiás. Lá em Anápolis fui direto para casa de uma prima minha das Assembleias de Deus Ministério de Madureira. Fiquei encantado. E logo lá me assimilei, porque não, aqui acreditamos só no Evangelho, não acreditamos em Santo, em Maria, não acreditamos em nada. Tudo bem. Lá eu aceitei a Jesus. Mas quando cheguei em casa, minha esposa me deu a maior bronca, porque ela ainda era católica praticante. Peguei e desisti. Mas dentro de mim ficou, não, você é evangélico, porque a Igreja Católica é errada. A Igreja Católica não prega a verdade. Voltei para o Distrito Federal e depois de me casar com ela, esperei ela completar 21 anos, nos casamos no civil, ela pediu para casar na Igreja Católica, eu falei, olha, eu caso de você na Igreja Católica e depois eu vou para a minha. E foi dito e certo. Ainda me casei na Igreja Católica, depois me tornei protestante nesse tipo.
Eu já tinha passado alguns anos dentro do protestantismo, antes de conhecer ela. Depois que eu entrei, aceitei a Jesus, pronto, agora conheço a Igreja Católica Apostólica Romana, para falar mal. Porque para falar de bem, nunca quis conhecer. Durante minha evangelização, eu pregava que a Igreja Católica era a Grande Babilônia, era a porta do inferno. E quem estivesse naquela igreja, simplesmente quando Jesus voltasse, iria ficar. Não subiria para a eternidade. Falava que o Papa era besta-fera, que Nossa Senhora não existia. Que Maria, a mãe de Jesus, ela, depois de ter colocado Jesus no mundo, teve mais filhos e, quando chegou o tempo, ela morreu, foi sepultada e aguardando o julgamento como cada um que morre. Aguarda o juízo final, a ressurreição. E assim fui pregando. E falava que essa Maria, que os católicos adoravam, era o diabo. Era o demônio. Sempre nas minhas pregações. Lá na minha cidade, eu cheguei ao ponto de entrar dentro da igreja matriz. Depois que terminava a missa, eu ficava lá no fundinho, no cantinho, começava a entregar folhetim. E falava, olha, vocês estão acreditando em uma mentira. Os padres sabem da verdade, mas só pregam mentira. Vocês acham que os padres vivem a castidade de celibato? Vivem não. Por baixo dos panos tem mulher. E por aí, todo tipo de crítica que eu pudesse achar, eu achava que estava lá. Então, os meus pastores, ao ver que eu era uma pessoa corajosa, segundo eles, não, ele tem que ser consagrado logo pastor. Então, fui consagrado presbítero, depois fui consagrado pastor evangelista. Já transcorri o ano de 2000. Quando, no dia 12 de outubro, feriado, né, dia de Nossa Senhora Aparecida, eu, lá na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Missão, né, Samambaia, Distrito Federal, eu fui consagrado pastor. Aí que eu me senti ainda mais forte para falar. Agora tem a unção do Espírito Santo, eu posso chegar e posso descer além. E não tinha medo. Tinha programa de rádio, onde eu falava mesmo, dizia que os católicos eram hereges, idólatras, adoradores de imagens, mentirosos, e desafiava. Quem que vinha me mostrar a verdade? Apesar que quando eu ia pregar, que chegava um católico conhecedor, aquele que vive, não, depois deixa de conversa, só isso. Porque quando você chega na frente de alguém que tem Nossa Senhora, você não suporta. Você não consegue ficar na frente. Tudo bem. Nessa época, quando eu fui consagrado pastor, eu já tinha um filho que hoje ele está com 10 anos de idade. E eu e minha esposa sempre pedi a Deus uma menina mulher. E nós ficávamos um casalzinho. Então, nas igrejas evangélicas tem profecias e revelações. E sempre vinha profecias para mim de que Deus ia dar para nós uma menina mulher. Aquela filha que eu tanto desejava ter, Ele iria dar. Chegando o ano de 2002, já com a minha vida estabilizada, porque eu era um pastor assalariado, o teto salarial de um pastor das Assembleias de Deus, pastor de campo, na região lá do Distrito Federal, Goiás, é 8 salários mínimos. Então, quer dizer, eu tinha 8 salários mínimos, mais 20% do dízimo que entrava, mais as ofertas da igreja que eu poderia tirar o tanto que eu precisar para mim poder contar alguma coisa para mim, subsistência. Tinha uma casa toda montada, do bom e do melhor, ali com tudo de bom que a gente deseja ter dentro de uma casa. Só não tinha ainda um automóvel, uma conta muito boa, mas só que minha conta era conjunta com a igreja, eu tinha a senha eles também. Então, tudo bem. Todo pastor é assim, a conta é conjunta com a igreja. Ele não tem a conta somente para ele. Então, falei para minha esposa, olha, estamos já estabilizados, agora vamos parar de evitar. Eu utilizava o método da cadelinha com ela. Então vamos parar de evitar para que possamos ter essa criança. Era o mês de agosto do ano de 2002. Agosto, setembro, e nada dela ficar grávida. No final de setembro eu falei, olha, ainda não é o tempo de Deus, vamos voltar a evitar. Voltamos a evitar.
Veio mês de outubro, mês de novembro, tudo normal. Quando foi no dia 2 de dezembro, logo pela manhã da segunda-feira, ela começou a sentir fortes dores no estômago. Eu, pensando que fosse algum desarranjo intestinal, arrumei alguns remédios para ela. O dia foi passando e nada dela melhorava. Quando foi por volta de 4 horas da tarde, eu peguei, falei, não, vou levá-la para o hospital da cidade. Levamos. Chamei um pastor amigo meu, pegamos ela, colocamos no carro e descemos para o hospital. Chegando lá, o médico pediu um exame de sangue, o resultado veio, mas o médico não olhou. Apenas falou que levasse ela para a enfermaria, para ser internada. Deixei ela com a irmã, fui para casa, fui para a igreja, dirigi um culto aquela noite, no outro dia de manhã, quando fui visitar, ela estava pior do que quando eu sabia entrar. Perguntei para aquela irmã, o médico não veio aqui? Ela, não apareceu nenhum médico aqui não. Aí, com muito custo, consegui que removessem ela para Taguatinga, no Distrito Federal. A minha cidade fica no entorno, na divisa, dá uma distância de mais ou menos 40 quilômetros de Taguatinga, que já é uma cidade grande. Ao chegar em Taguatinga, o médico, ao consultá-la, examinar, falou, olha, é uma gravidez tubária. Eu falei, doutor, não tem essa possibilidade, porque ela não apresentou nenhum sinal de gravidez, o período menstrual está normal, não vi diferença nenhuma, então pode ser apendicite. Vamos fazer os exames mais pormenorizados. Ela foi levada para a sala de triagem do centro cirúrgico, onde uma médica já esperava. A médica, ao examiná-la, já me chamou e falou assim, olha, ela está semi-inconsciente, foi uma gravidez tubária, a trompa se rompeu, uma forte hemorragia interna, então vamos operar ela agora. E a médica pediu até que eu ajudasse a enfermeira a trocar a roupa dela. Ajudei e levei a maca com a enfermeira até na porta do centro cirúrgico, onde a médica já estava lá do lado de dentro, e pegou a maca e levou. A doutora me deu o ramal do centro cirúrgico e falou, daqui 20 minutos você me liga. Passados esses 20 minutos, eu liguei, a médica simplesmente disse essas palavras, você acredita em Deus? Você pode começar a fazer suas orações, porque ela já está em coma, nós vamos fazer a cirurgia para estancar a hemorragia e levar ela para o UTI. Aí vai depender dela reagir. Saí do hospital desesperado, liguei para a família dela e falei, olha, vocês se preparem que talvez vamos ver ela somente no caixão. E pensei comigo, vou procurar uma igreja para orar. Saí do hospital, atravessei uma avenida comercial para chegar em uma outra avenida, mas em uma daquelas travessas, minhas pernas desfaleceram e eu encostei numa parede chorando. Veio uma mulher por trás de mim, bateu assim no meu ombro. Eu levantei meu rosto, olhei para aquela mulher, estava num traje normal, vestido normal, cabelo preto, longo, e a mulher me perguntou, por que você está chorando? Falei, olha, minha esposa está morrendo e eu não posso fazer nada. A mulher deu um sorriso. Eu fiquei até assim meio sem entender. Eu falo que minha esposa está morrendo e ela faz aí. Mas ela me disse assim, olha, não se preocupe, minha esposa vai ficar boa. Com essas palavras foi como se uma mão entrasse no meu coração e tirasse toda aquela agonia. Baixei minha cabeça chorando e quando me levantei assim, para procurar a mulher, ela não estava mais ali. Vi que tinha uma pessoa em pé na frente de uma loja comercial. Fui até aquela pessoa e perguntei, moço, cadê aquela missionária que eu estava falando com ela? Eu quero que ela ore pela minha esposa. Porque lá vai muitos evangélicos nesse horário, era por volta de 2 horas da tarde. Vai muitos evangélicos para as visitas lá no hospital. E aquele rapaz me falou, olha, você não estava conversando com ninguém. Você chegou aqui, calado, chorando. Eu estava daqui vendo e agora você está falando comigo. Saí dali, sem entender, fui para a casa de parentes meus, próximo do hospital, e quando foi 5 horas da tarde, voltei no hospital. Entrei em contato com a enfermaria, ela ainda não estava nos quartos. Me lembrei do ramal, do centro cirúrgico, peguei o papelzinho no meu bolso, liguei para o centro cirúrgico, a médica ainda estava lá. E ela falou assim, olha, moça, aconteceu um milagre. Porque durante a cirurgia, ela começou a reagir ao coma. Ela agora está na sala de recuperação. Esperamos que ela volte totalmente e vá para o quarto. Mas aconteceu um milagre, ela já não corre mais risco de vida.
Saí dali exultando. Voltei para a minha cidade, fui para a igreja, chamei todos da igreja, fiz um culto festivo e falei, olha, Jesus Cristo ressuscitou minha esposa. Esqueci da mulher. Não me lembrei do que a mulher falou. Depois voltei ao hospital no outro dia para visitá-la e o que falava lá no Hospital Regional de Taguatinga era o que tinha acontecido com a minha esposa. Uns falavam, olha, foi um milagre. Outros perguntavam como que ela tinha resistido. O médico veio e me explicou o que aconteceu, que a gravidez, e que ela ia ficar com sequelas de memória, por causa do tempo que ela ficou semi-inconsciente da perda de sangue, e o ovário direito havia sido atingido. Foi na trompa esquerda, foi retirada, e o ovário direito havia sido atingido. Talvez ela não engravidaria nunca mais. E se engravidasse, seria risco para a criança e para ela. Comecei a questionar a Deus naquela hora. Senhor, eu tenho pregado a tua palavra. Eu tenho combatido a idolatria, eu tenho combatido o catolicismo, o espiritismo. Porque para nós, a Igreja Católica e esse centro espírita é a mesma coisa. Então, falei ali com Deus. E por que o Senhor está me tirando essa criança? Fiquei muito triste, mas quando ela recebeu alta, eu levei ela para casa e falei, a partir de hoje, vamos usar preservativo. Por quê? Para que você não engravide novamente. Porque é risco de vida. Então, veio o ano de 2003, ela ficou boa, a memória dela foi totalmente restaurada, ela não ficou com sequelas, mas eu nunca mais me lembrei daquela mulher. Continuei a minha saga de pastor evangelista, pregando, combatendo o catolicismo, não tinha medo, se eu visse alguém com uma camisa com estampa, eu falava, olha, se você continuar carregando esse demônio aí nessa camisa, você está no inferno. Ia numa casa que tivesse crucifixo, ou imagem, falava, olha, vocês têm estátuas aqui, é combatido pela Bíblia, mostrava na Bíblia todas as passagens, e falava, se vocês não aceitarem Jesus, vocês estão condenados. Então, quando foi no final do ano de 2003, dezembro, eu fui designado para uma cidade vizinha, Alexandria, uma cidade que hoje eu posso falar, mais católica do que ela, estou conhecendo essa daqui. Já ouvi, porque lá a cidade é 70% católica, mas aqui eu acredito que é 100%. Aqui eu acredito que é 100%. Pode ter alguns evangélicos, você já viu algumas igrejas aí, mas eu acho que deve ter pouca gente. Então, o que acontece? O que eu também digo aqui, deixo esclarecido, que eu não estou combatendo nem criticando a eles, apenas conto uma graça que aconteceu comigo e que eu sei que hoje eu conheço qual é a verdadeira igreja deixada por Jesus. No dia 17 de fevereiro de 2004, deixei minha cidade, Santo Antônio do Descoberto, e fui para Alexandria, distância de mais ou menos 60 quilômetros. Cheguei lá, arrumamos a mudança na casa, no fundo da igreja, ao qual eu ia dirigir. Comecei a andar pela cidade para conhecer a cidade. Falei, opa, aqui é bom. Aqui a gente tem muito idoso. E é aqui que eu vou fazer a obra de Deus. Uns 15 dias depois de eu estar ali, fui dormir à noite e um sonho. Uma mulher no sonho falou para mim, olha, a filha que você tanto pediu, olha, você vai ter. Sua esposa está grávida. Acordei, assustado, fiquei pensativo, virei para o outro lado e dormi. A mesma mulher? Daqui a pouquinho ela dizer a surpresa não. Então, no outro dia, quando eu acordei, falei com a minha esposa. Olha, eu tive um sonho assim. A mulher falando para mim que você ia. Mas só que eu não reparei na face da mulher do sonho, não me liguei com nada. Por isso que eu até falei para ela, né, que daqui a pouquinho vamos entender o mistério. Aí minha esposa olhou e sorriu e falou, quem dera fosse verdade. Eu falei, é mesmo, quem dera, porque estamos usando preservativo e você não pode engravidar. Mas tudo bem. Passado uns 15 dias depois desse sonho, a minha esposa começou a ficar da depressão. Ela não levantava da cama. Eu fiquei preocupado. Aí alguns irmãos de lá, alguns pastores de outra denominação, né, que já tinham muita admiração por mim, vinham para mim e falavam, olha, pastor, é o diabo.
É obra de bruxaria, porque Deus tem uma obra tão grande com você, assim que o diabo já tocou na sua mulher, para que você não possa evangelizar. Porque realmente eu fiquei por conta da casa, tinha que cuidar da casa, cuidar do meu filho que tinha começado a estudar naquele ano, e tinha ainda a igreja para cuidar, então não me sobrava tempo para evangelizar. Tudo bem, vamos fazer campanha de oração, vamos. Começamos, era campanha de oração em casa, era vigília, era culto de oração, era subir no monte de madrugada para orar, para Deus repreender aquela obra de bruxaria da minha esposa, e nada dela melhorar. Quando foi uma certa tarde, eu estava lá em casa, abri a Bíblia, lendo no Evangelho de Mateus, uma passagem que os discípulos chegam até Jesus e questionam por que eles não conseguiram expulsar certos demônios. E Cristo fala, olha, há certas castas de demônio que se expulsa com jejum e oração. Eu fiquei pensativo, eu falei, ué, jejum e oração. Eu estou jejuando, eu estou orando. E a mulher não fica boa, então vou levar no hospital. Falei para ela, olha, amanhã cedo eu te levo no posto de saúde. Cheguei lá, o doutor olhou para ela e falou, ela não está grávida? Falei, não, doutor, estou usando preservativo, não tem possibilidade dela estar grávida, mostrei o laudo, ela não pode engravidar. Aí ele, tudo bem, vamos pedir então os exames. Pedi exame de sangue, hemograma completo, exame de fezes, urina e no meio, ele colocou o papel do exame, teste de gravidez. Eu olhei e falei, não fazer, não está grávida mesmo. Levei ela no laboratório, fez os exames, uma semana depois fui pegar o resultado. Na rua mesmo eu abri um envelope. Fui direto no teste para viver. Positivo. Naquela hora, foi como se desse um estralo na minha cabeça. Veio na minha mente o rosto da mulher de Taguatinga com o rosto da mulher de Sônia, era mesmo. E eu falei comigo, não é possível. Quando católico eu não acreditava, não é agora que eu vou acreditar. É o demônio que está querendo me atrapalhar mesmo. Não é Nossa Senhora, porque Nossa Senhora não pode aparecer para ninguém. Cheguei em casa nervoso, agoniado, já tinha uma pastora lá. E a pastora chegou e me perguntou, pastor, você está nervoso? Falei, olha, o teste da minha esposa deu positivo, ela está grávida. A mulher se levantou, olhou para mim e falou assim, olha, essa criança vai ser uma maldição na vida de vocês. Ela falou essa palavra e eu não tive nem força para falar nada. Em pé eu estava, em pé eu fiquei. E ela saiu pela porta da sala. Assim que ela saiu, minha esposa, nessa hora, estava deitada, se levantou, chegou até na porta e falou para mim, Alberto, a partir de hoje eu saio dessa igreja, porque a vida que eu levo aqui no ventre foi Deus quem deu. E Deus não dá maldição. Quem dá maldição é o diabo, e o diabo não dá vida. Falei, olha, você não pode fazer isso. Já imaginou, pastor com mulher desviada? Aí ela, não, você fica que eu estou saindo. Pensei comigo, se não falta o demônio sim, encucar minha cabeça com essa mulher, agora minha esposa sai. Era o mês de março. Veio o mês de abril, o mês de maio, foi diagnosticado gravidez de alto risco, ela já estava sentindo contrações, perigo de um aborto espontâneo, e os médicos de Alexânia não deu conta dela, foi transferida para Taguatinga, então, mais uma situação para mim. 2 vezes por semana eu tinha que sair de Alexânia até Taguatinga, quase 100 quilômetros de distância, e Santo Antônio fica bem no meio, e tinha que levar ela para a infância. E ela tomando medicamentos, os médicos iam tentar segurar a gravidez até o 7º mês, fazer uma cesariana e levar a criança para a incubadora. Falei, Senhor, o que está acontecendo? O que falta eu fazer? Questionava a Deus. E agora, além dessa mulher do sonho e lá de Taguatinga, minha esposa fora da igreja, o que vai acontecer comigo? Lá em Alexânia tem um povoado, distante 10 quilômetros, por nome de Olhos d'Água, cujo padroeiro é Santo Antônio de Pádua. E lá eles fazem a festa de Santo Antônio, há 13 dias. E junta muita gente. Muita gente mesmo. Pensei comigo, já sei, vai evangelizar nessa festa. Liguei para o meu pastor presidente, pedi autorização, ele permitiu. E eu falei assim, eu vou fazer um evangelismo. Vou respeitar só a hora da missa, porque senão os padres põem a justiça em cima de mim. Depois, durante a festa, vão fazer culto público ao ar livre, na frente da praça. E pensei, os 3 últimos dias. No ano de 2004, caiu sexta, sábado e domingo. 11, 12 e 13 de julho. Mas está cheio de gente. Vai ser bom. Peguei a igreja todinha, preparei, pedi que fizessem vigília e oração, que eu queria ganhar no mínimo 50 pessoas. Queria no mínimo 50 católicos, passando para protestante,
cada dia que eu vou. Aluguei trio elétrico, consegui cantores, pregadores, tudo organizadinho. No dia 10 de junho, depois do culto, falei com todo mundo, olha, agora cada um para sua casa, orem bastante, porque amanhã nós vamos estar lutando de frente com o encardido. Não está de frente mesmo com ele. Mas não vamos temer. Lá, a igreja ficava num lote de esquina. Então a igreja bem na frente do lote, a casa mais atrás. A janela do quarto onde eu e minha esposa dormia, não tinha veneziana, era só vidro. Então deixava entrar um pouco da luminosidade da iluminação pública da rua. Cheguei dentro de casa, falei, não vou nem acender luz para não acordar ela. Quando eu entrei no meu quarto, que eu sentei na cama, eu vou dizer para vocês, eu creio, eu acredito que foi Nossa Senhora. O quarto, naquele momento, se encheu de uma luz tão forte que a luz do meio-dia, quando o céu está limpo, o sol do meio-dia é fogo perto daquela luz. Na hora que deu aquele relâmpago e aquela luz, eu pensei assim, é uma influência do diabo. Quando eu pensei em falar, está repreendido em nome de Jesus, minha língua ainda achou, eu não consegui falar nada. Vou sair correndo. Quando tentei me levantar, minhas pernas falhou, eu caí encostado no chão. No meio daquela luz, aquela mesma mulher. E ela me perguntou, por que que você tira as ovelhas do rebanho do meu filho? O coração de Jesus está transpassado de dor pelas suas atitudes. E ela completou, a criança que você tanto pediu a Deus, eu tenho intercedido junto ao meu filho por ela. Ela vai nascer com saúde. Eu não conseguia fazer outra coisa a não ser chorar. Aquele rosto ficou para sempre gravado na minha memória. O amor que ela transmitia, a serenidade, a paz, a beleza daquele rosto. Aquela mulher que eu tanto combati, que eu tanto falei mal, que eu tanto critiquei, estava ali na minha frente. Digo para vocês, eu era arrogante, como pastor, mas todo o amor transmitido por ela não tem coração nesse mundo. Possa ser o coração mais duro, possa ser o coração de pedra, possa ser a pessoa mais arrogante, possa ser a pessoa mais incrédula. Ele se prostra diante o amor de Nossa Senhora. Ele não consegue permanecer. Ele não consegue. Porque nela está todo o amor de Jesus Cristo por nós. Não foi à toa que na cruz ele falou, filho, eis aí tua mãe. Não foi só com João, o apóstolo, igual os protestantes falam. Ali João representava a igreja, representava todos nós, ao qual ele deu essa mãe. Uma mãe tão querida, que ela intercede, ela vela até por aqueles que batem nela. Até por aqueles que falam mal dela. Não é só, não pensando que é só evangélico, não. É até católico mesmo, que não acredita, igual eu. Ela vela, ela guarda, e ela ama. Ama. Principalmente os jovens. Principalmente os jovens. Digo isso por uma das mensagens dela em Medjugorje, que ela falou para um dos videntes, que os jovens são o futuro da igreja. Que nos jovens estão depositados a igreja que vai continuar e vai prevalecer nesta terra. Então, depois desse momento que ela falou, ela foi desaparecendo no meio daquela luz, a luz foi desaparecendo, eu achei força só para uma coisa, sair correndo de dentro de casa. Dentro de mim, no meu coração, estava um misto de alegria e de arrependimento. De arrependimento do tanto que eu falei mal de Nossa Senhora, do tanto que eu falei mal dessa igreja. E de alegria, porque ela deixou aquela alegria dentro de mim. Saí dali correndo, entrei para dentro da igreja, aonde muito eu preguei contra ela, dobrei meu joelho e falei, Senhor, a partir de hoje eu saio daqui, porque eu sei que essa não é a sua verdadeira igreja. O Senhor está presente aqui, mas eu sei que aqui não é a sua verdadeira igreja. Aquela edificada em Pedro,
ao qual o Senhor falasse, tu és peso, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A ti será entregue as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. E nem as portas do inferno prevalecerão sobre ela. Ali eu falei que não ficaria mais, não consegui mais dormir aquela noite, ficava andando dentro de casa, do lado de fora, dentro de mim uma alegria. Dava vontade de gritar para todo mundo ouvir. Nós temos uma mãe abençoada, uma mãe que vela por nós, uma mãe que guarda. Nós não estamos sozinhos. A igreja de Jesus Cristo tem uma mãe. As outras são órfãs de mãe, mas a que Jesus deixou tem uma mãe. Eu já tinha mais de 15 anos protestantismo. Então, no outro dia, logo de manhãzinho, eu liguei para o meu pastor presidente e falei, pastor, preciso que o senhor venha até aqui, que eu preciso conversar. Quando ele chegou, por volta do meio-dia, eu já tinha desmarcado tudo. Cancelei cantor, cancelei o trio elétrico, avisei todo mundo da igreja, que não teria mais nada. Quando o pastor chegou, eu peguei a chave da igreja, coloquei em cima da mesa e falei, pastor, está aqui. Acontece que quando eu peguei o resultado do exame da minha esposa, eu falei com alguns pastores o que estava acontecendo dessa mulher, e eles falaram que era o diabo. Então o pastor chegou para mim e falou, você vai acreditar no diabo? Eu falei, não, eu vou acreditar no nome de Jesus Cristo. Eles falaram para mim, então você escolhe a bênção ou a maldição. A bênção você ficar aqui, a maldição você ir para lá. Eu falei, pois eu escolho a bênção. Mas a bênção da mãe de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, eu vou para lá. Naquele mesmo dia me tiraram de dentro de casa, não deixaram mais eu entrar, saí, peguei minha esposa, ainda não havia falado nada com ela, preocupado por causa da gravidez dela, de alto risco, achei que seria muito forte para ela, porque desde que ela saiu, ela não interferiu em mais nada da igreja, e eu evitava. Peguei, levei ela para a rodoviária de Alexânia e fui até a igreja católica pedir uma ajuda. Chegando lá, não tinha ninguém, me indicaram para a Sociedade São Vicente de Paulo, Vicentino, aonde eu consegui um lugar para guardar minhas coisas. Falei com eles, não, eu preciso só tirar as coisas de lá até alugar uma casa. Quando fui no banco para retirar o dinheiro, que eu passei o meu cartão, a conta estava mais limpa do que papel em branco. Já tinham tirado o dinheiro todo, deixado só R$50. Também falei, não quero, deixei lá. Cheguei lá na casa, já tinham tirado meus móveis para fora. Eu que tinha uma casa com tudo, DVD, videocassete, equipamentos de som, mesa de canal para fazer evangelismo, som profissional, tudo de uma casa do bom e do melhor. Deixaram eu tirar apenas o fogão, a geladeira e a cama, com as roupas. O resto eles falaram, você conseguiu com dinheiro daqui, não sai, fica tudo aqui. E mesmo assim, quando eu cheguei, já tinham colocado do lado de fora da casa. Peguei aquelas coisinhas ali, coloquei em uma carroça, levei para a casa desse Vicentino, deixei lá, e quando foi à noite, fui até a igreja, porque tinha um grupo de oração, e pedi a eles que me ajudassem. Deram a passagem para mim voltar com a minha esposa para a minha cidade, voltei, procurei um sacerdote e me confessei. Lá na minha cidade, eu tinha um pedaço de terra, por herança, que meu pai me deu ainda em vida. Eu tinha começado a construir uma casa. Estava as paredes levantadas, o piso, o telhado, porta, janela, tudo direitinho. Faltava acabamento. Como eu morava em terreno da igreja, morava na casa pastoral, eu não me preocupava muito em terminar logo essa casa. Eu estava terminando ela aos poucos. Falei, não, vamos voltar, vou pegar, vou para dentro da casa, no terreno do meu pai. O terreno pertence a mim também, uma chácara que ele dividiu entre todos os filhos. Quando fui falar com ele que ia ocupar a casa, ele falou, você voltou para a igreja católica? Você é um filho que eu estou enterrando agora. E daí para cá, nunca mais ele recebeu a minha bênção. E a casa, eu vou mostrar para vocês a foto aqui no notebook. Ele não deixou entrar na terra e derrubou a casa. Me vi, meu Deus, e agora? Sem casa, sem emprego, sem salário, a esposa grávida, gravidez de alto risco, aonde eu vou ficar? Uma tia minha que me criou junto com meus avós, que me deu toda a educação religiosa também, foi alugou um barraquinho de 3 cômodos, bem pequenininhos, colocou lá dentro. Eu ia para a igreja lá da cidade só chorar.
Entrava dentro e não sabia fazer outra coisa, não se chorar. Lá tinha um cidadão que tinha uma lojinha de artigos religiosos. Um dia ele chegou em mim e perguntou o que foi. Eu falei, não, nada não. Outro dia a mesma coisa. No terceiro dia ele falou assim, olha, Nossa Senhora me falou que é para me cuidar de você. Eu não suportei na hora. Isso aí. Eu não suportei na hora. Comecei a chorar. Falei para ele. E ele falou, não, você tem que dar esse testemunho. E dei esse testemunho a primeira vez naquela igreja onde eu tanto entrei para falar mal, para evangelizar. Dei o testemunho e Nossa Senhora não deixou faltar nada para mim, até hoje. São 4 anos que eu retornei. No dia 16 de novembro de 2004, a nossa filha nasceu. Era para ser tirada no 7º mês. Mas quando a minha esposa foi lá, os médicos, olha, não precisa tirar, está tudo bem. Então eu falo, quando Nossa Senhora intercede, o milagre vem completo. Está tudo bem. Ela nasceu, o parto era para ser cesariana, foi normal. Uma criança linda, nasceu com 3,6 kg, ao qual minha esposa deu o nome de Andressa, e eu pedi para dar o segundo nome, Vitória, porque foi uma vitória na minha vida. Tenho sofrido perseguições, acho que por isso que Nossa Senhora não permitiu que esse testemunho fosse dado a mim. Porque eu tenho sofrido muitas perseguições, peço a oração de vocês, porque no ano passado mesmo, quando foi para mim dar esse testemunho no cenáculo de Nossa Senhora, lá em Lusiânia, foi feita a divulgação, eu sofri um atentado lá na minha cidade, que eu não morri pelas mãos de Nossa Senhora. Tentaram jogar um carro em cima de mim, para me atropelar, mas foi a mão de Nossa Senhora que me empurrou para fora. Quando eu caí no mato, eles descarregaram, não sei, mas se não foi uma pistola, foi 2 armas, porque não foi só 5 tiros. Desses, um atingiu a jaqueta, né, o braço direito da jaqueta, a manga, furou, passando de raspão no meu braço, ficou até a marca, meia vermelha. Eu tenho a jaqueta lá, tenho o registro da ocorrência. Depois foi descoberta a pessoa que fez isso, mas a gente não quis mexer, porque lá a cidade é meio perigosa. É em torno, mas até o padre de lá é ameaçado de morte. Peço até a oração de vocês também, pelo nosso padre Marcelo, né, de lá da cidade. Ele é um padre novinho, só tem 3 anos de ordenado, ele enfrentou a política lá, porque lá, infelizmente, a política não anda de braços dados na igreja. Aqui eu já notei que nessas regiões aqui é diferente, mas lá não anda, porque eu até, quando falou que é a casa do prefeito, eu pensei assim, meu Deus. Mas aí já dá para mostrar que Deus está presente aqui, não só na igreja, mas no meio político também. E que é bom saber. Lá, infelizmente, não é assim, porque a cidade lá, ela é 80% protestante, Santo Antônio do Silvestre, onde eu moro. Infelizmente, a tolerância lá é 0. Então é um local que eu estou lá dentro ainda, porque não chegou a hora de sair. Essa é a oração de vocês. E a mensagem que eu quero deixar com vocês é essa. Obedeço ao seu sacerdócio. Obedeço. Saibam silenciar na hora que for para se silenciar. Esteja sempre junto da igreja, andando de mãos dadas. Porque a igreja que nós temos é uma igreja rica, maravilhosa, uma igreja que temos uma mãe que nos ama, uma mãe que intercede por nós. A igreja que temos milhares de exemplos que são santos e mais santos, e nós não precisamos adorar eles, não. Nós veneramos eles e vamos olhar a história deles e vamos procurar ser imitadores da vida de cada santo. E logo, logo vocês também têm um santo aqui. É um santo. Eu fiquei surpreso, fiquei maravilhado com tudo que eu vi aqui. Não era para mim vir, não. Estava com emprego arrumado lá em Goiânia, ganhei a passagem para vir, ganhei tudo, e liguei para a mulher e falei, olha, não vou, porque já tenho emprego. Quando eu desliguei o telefone celular, passado uns 10 minutos, a pessoa com quem eu ia trabalhar me ligou e falou, olha, seu emprego não deu certo. Tem que comentar para mim para já ouvir.
Liguei para a mulher e falei, olha, a vaga está aí? Ela está. Porque Nossa Senhora não permitiu que eu passasse para outra. Eu falei, então, estou indo, o emprego não deu certo. E agradeço a Deus de ter vindo, de ter conhecido vocês, jovens aqui, jovens de São Paulo, jovens de Cuiabá também. Fico muito feliz e falo para vocês, sejam obedientes, amem a Nossa Senhora, sigam o exemplo dela. Porque Maria é sinônimo de obediência, fidelidade e compromisso. Obediente. Maria foi obediente desde o início, quando deu seu filho. Fidelidade. Maria foi fiel que ela nunca cometeu nenhum pecado. E, qual outro que falei? Fidelidade, obediência e compromisso. Ela foi comprometida com a obra de Jesus Cristo. E é comprometida e está cumprindo até hoje. Ela é esses 3 sinônimos para nós. E nós sigamos, sejamos obedientes, fiéis e comprometidos com a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, o Santo Padre do Papa, os bispos, sacerdotes. Não deixando de esquecer que, em primeiro lugar, Jesus Cristo e Nossa Senhora. Assim seja. Amém. Hoje, como você faz o seu trabalho para Maria? Bom, hoje, o meu trabalho tem sido em 2 áreas. Primeira área do testemunho, que eu tenho feito missões lá na região de Goiânia, já estive em Minas Gerais, Divinópolis, já estive em Fortaleza. Eu tenho feito esse trabalho, né? Eu deixo até esclarecido para vocês, eu não cobro nada, eu peço só passagem. E no caso, eu não deu para mim trazer a carta, mas eu tenho carta do bispo de Brasília, do sacerdote, que me acompanham, porque desde o início eu procurei fazer o trabalho todo de acordo com a igreja. E a segunda área do trabalho está sendo também na área dos jovens. A gente tem um projeto, né? Estou com um projeto de formar uma comunidade de carisma mariano, voltada exatamente para o alerta contra a questão do que acontece hoje com a juventude. Droga, prostituição, caso da violência, que é muito divulgada na televisão, que tem prejudicado, e também na questão familiar. Porque o protestantismo, agora eu vou falar aqui um pouquinho de algumas coisas que eu quero que vocês guardem no coração. Vou sentir no coração de falar aqui, o protestantismo ele não é a favor da família. Por quê? Porque eles falam, nós defendemos a família, mas não defende porque ele já bate de frente com o que Jesus Cristo fala no matrimônio, né? O que Deus uniu, o homem não separa. E lá não. Lá divorciado pode se casar, pode se separar quantas vezes quiser e se casar quantas vezes. Eles não têm um compromisso. Falo para vocês porque eu mesmo cheguei a celebrar casamento de pessoas que já eram separadas. Lá muitas vezes, na questão de métodos anticoncepcionais, eles não aceitam, como a Igreja Católica, para eles tudo é livre, anticoncepcional, DIU, tudo, para eles tudo é livre. E sabemos que métodos anticoncepcionais igual pílula, dispositivo intrauterino, injeções de hormônios, é abortivo, porque matam uma vida. Quanto Deus nos deu a sabedoria para que o homem pudesse, através da ciência, desenvolver 2 métodos, né? Que é o método de temperatura basal, método Billings, e o método da tabelinha, que é o que minha esposa fazia. Então não é necessário. E hoje podemos ver o que infelizmente acontece. Não divulga mais a questão da virgindade, porque propaganda camisinha. Eu fiquei triste, porque lá em Brasília eles colocaram, foi bancas nas rodoviárias, que adolescentes de 13 e 14 anos estavam pegando por essa caixinha. Então quer dizer, divulga o sexo muito cedo. Então eu estou nesse combate. Já andei levando uma encostada, né? Mas
Eu só queria falar também aqui para ele, a gente está aqui falando em nome dele, que ele está aqui, quem trouxe ele para o cenáculo, ele conhece a vida dele, né? Por isso que ele está dando testemunho. A pessoa que autorizou ele a vir aqui, conhece ele, não conhece a vida dele. A gente não conhece, né? Mas a pessoa que autorizou ele vir falar aqui, conhece, sabe da vida dele antes, né? Por isso que ele autorizou ele dar o testemunho para a gente. Então vamos agradecer mais uma vez.